As mudanças são rápidas e sobram muitas perguntas. Todos que fazem parte do setor agropecuário querem entender o que vem pela frente. Quais são as oportunidades que já estão na mesa e quais são os riscos de curto e de médio prazo? Para começar já com análise, nós conversamos com o Carlos Cogo, analista da Carlos Cogo Inteligência de Mercado. Cogo, seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. Boa tarde a todos. Primeira questão que eu quero saber é sobre oportunidades. Que preços que estão mais altos e que estão gerando melhores oportunidades de renda para o agro brasileiro? Bom, vamos lá. Vamos ser objetivos hoje, né? Preços em alta. Soja, milho, algodão estável, café em alta. Esses produtos estão gerando ótimas oportunidades para vendas antecipadas de safra futura. Ou 2020-21 para soja, milho, por exemplo, ou 21-22 no caso do café e no caso do algodão. Em baixa pontual, boi gordo caindo na B3, caindo no mercado físico pela dificuldade dos frigoríficos em embarcar mercadorias, né? A queda de preço das commodities está completamente anulada pela alta do dólar no Brasil, mais do que compensou a queda dos futuros. E o principal, dentro de toda essa pandemia do Covid-19, os alimentos não sofrerão redução de demanda. Bom, então você está trazendo oportunidades que estão na mesa. Vou repetir para a nossa audiência: soja o preço subiu, milho o preço subiu, café o preço subiu, puxado pelo fator câmbio. Algodão mantém estabilidade e você adicionou dizendo que mesmo que o cenário seja de crise e de paralisia, não há perspectiva de queda na demanda por alimentos na economia doméstica, mesmo num cenário de pior crise, que as pessoas podem perder emprego ou até a renda diante da paralisia que está tomando conta do país, Cogo? Tudo isso, de fato, pode acontecer e aí nós vamos ver migração de consumo. Por exemplo, de alimentos mais acessíveis para ovos, para arroz, feijão, como está ocorrendo hoje em algumas correrias exageradas ao varejo, ao supermercado. Internamente não vai haver desabastecimento, não há por que haver correria. Os preços também não estão disparando, não há nenhum tipo de problema inflacionário em relação aos alimentos. Claro, nós vamos ter um problema de desemprego aumentado, de um mercado informal recuando. Agora, não deve haver resfriamento de demanda de alimentos, e muito menos ainda das exportações. O Brasil hoje é um país que está capacitado para alimentar a China e outros países que estão sofrendo com a pandemia, com proteínas, carnes e com grãos. Exemplo, os embarques de soja devem bater provavelmente um recorde mensal, chegando a 13 a 14 milhões de toneladas neste mês de março, 150% acima de fevereiro, num ritmo mais do que normal de embarque. Então, se não tivermos problema nos portos, os embarques, as exportações também vão continuar fortalecidas. E esse incremento de demanda que você está dizendo que existe vem de onde? E isso você observou agora no mês de março também? Incremento de demanda virá principalmente do nosso principal parceiro comercial, que é a China. A China vai precisar se reabastecer da própria soja, para produzir farelo, principalmente do grupo todo de carnes. A China que se consolida em 2020 como o maior importador de carne bovina, de carne suína e de carne de frango do Brasil. Então, alguns problemas pontuais de embarque estão ocorrendo, falta de containers que não estão voltando dos portos chineses, mas aí, assim que isso se regularizar, e veio a boa notícia hoje, a China zerou novos casos de Covid-19, a China vai retomar a atividade econômica e industrial e nós vamos ampliar as exportações de alimentos para a China, especialmente grãos e carne. Bom, antes da gente avançar para o cenário de carnes, eu quero aqui consolidar a nossa primeira parte da entrevista, em que claramente você elencou um cenário de oportunidade em meio à paralisia que está tomando conta do mundo inteiro numa tentativa de conter o avanço da Covid-19. O ponto, neste exato instante, crucial de saber é se estes problemas que atingem a logística da China podem trazer problemas logísticos que retardem e atrasem este fôlego que você está vislumbrando por um espaço de tempo de quantos meses? Sim, esse é um risco. Tanto pode acontecer, pode durar 2 ou 3 meses, talvez menos, e também, paralelamente, há o risco também dos portos brasileiros sofrerem paralisação.
Logo nós vamos ter em seguida a palavra de Paranaguá. Santos já está operando. Santos afetaria mais a questão de containers e Paranaguá afetaria duas coisas. Afetaria a saída de grãos e afetaria a entrada de insumos. Então, aí sim existem alguns riscos. E o terceiro e último risco é câmbio. O câmbio pode recuar em algum momento ou sair dos patamares mais altos que está ao longo do tempo. Os produtores precisam fazer um hedge, se proteger disso e aproveitar o momento para fazer vendas. É um momento extremamente oportuno de vender spot, mercado físico e vendas futuras. Bom, o produtor está aproveitando esse momento. Eu ouvi de outras consultorias de que o comprador está um pouco receoso porque a gente viu já preço de R$100 a soja nos portos. Quero saber se tem comprador no atual patamar que está sendo negociada, por exemplo, a soja brasileira. É verdade, o comprador está receoso justamente em função da volatilidade do câmbio, mas há um interesse de venda do produtor. E a venda no spot pode ser um pouco mais dificultosa nesse momento, em função do comprador estar receoso. Agora, a venda futura, a venda antecipada, ela é perfeitamente plausível com uma operação financeira. Então, isso realmente está ocorrendo. Agora, veja bem, nós estamos falando de commodities, por exemplo, soja, farelo, o próprio milho. São commodities que, além de exportação, têm grande peso de consumo interno, no setor de rações, produz carne. Então, isso não pode parar. A demanda pode sofrer algum baque aqui ou ali, mas ela vai continuar presente e muito aquecida. Tanto a demanda de grãos como a demanda de carnes vai permanecer aquecida. De grãos, internamente, para rações. E de carnes, basicamente, voltadas para o mercado internacional, para exportação. Bom, Kogo, você está abrindo uma edição especial de Mercado e Companhia, que eu quero já avisar para o nosso telespectador que nós vamos dar mais tempo para os nossos entrevistados para aprofundarem ainda mais a análise e trazerem mais detalhes para a nossa audiência. Então, antes de eu avançar para a parte de risco, porque a gente ainda está na oportunidade, quero só voltar ao arroz e ao feijão. Insumos bastante buscados pela população brasileira nesse momento de quarentena. O preço ao produtor rural brasileiro vai aumentar, o preço do arroz e do feijão? São commodities menos vinculadas ao câmbio. Então, naturalmente, deve haver uma pressão altista no curto prazo ao produtor, até porque as indústrias estão recebendo safras novas. Nós não temos problema nenhum de safra de abastecimento. Tanto a produção de arroz como de feijão é suficiente para o consumo interno. O Brasil não precisa importar nenhum dos dois produtos, não vai faltar, não é necessário correria nenhuma. Agora, pode haver um impacto inicial porque está havendo realmente uma corrida ao supermercado e as indústrias estão relatando vendas muito acima da média, 50%, 60%, 80% acima da média. Então pode sim, nesse primeiro momento, haver um aumento de preço ao produtor. Ao longo do ano isso vai se diluir e deve não resultar em grandes variações em relação à média de preço do ano passado. Qual é a grande fragilidade do agronegócio no contexto atual, que é aquilo que você diz que o nosso telespectador precisa olhar com atenção e até se preocupar neste cenário econômico atual? Logística, transporte interno, portos, escoamento portuário, internalização de insumos, fertilizantes e agroquímicos. Aí está um ponto importante também para o produtor. Se proteja, busque imediatamente quem ainda não o fez, a compra ou a programação de compra tanto de agroquímicos como de fertilizantes para construir a próxima safra, que é uma safra cheia de oportunidades para o Brasil. Então, os problemas vinculados à logística interna, à demanda das pessoas, dos trabalhadores todos recolhidos em casa, tudo isso gera toda uma mudança de cenário. As pessoas têm que se adaptar a uma nova situação que tomara, seja de curto prazo, vamos imaginar que vai durar pelo menos aí 3 ou 4 meses. Tá certo, está muito claro. A gente vai trazer, inclusive, quero adiantar para você, Kogo, e para a nossa audiência. Hoje vamos trazer o presidente do Porto de Paranaguá, atualizações dos portos da Argentina, Porto de Santos, e ainda vamos conversar com o presidente do Sindiveg para saber se já estamos com algum problema logístico no abastecimento de agroquímicos. Te convido para continuar nos assistindo em casa. Em meio à emergência do coronavírus no mundo, o porto de Timbués, na Argentina, decidiu suspender as atividades dos portos de cereais e proibir a entrada de caminhões. A notícia foi publicada no jornal argentino La Nación, como você vai ver aí na sua tela. Segundo a reportagem, o porto, que fica no sul da província de Santa Fé, opera 60% do volume de vendas de grãos da Argentina para o exterior. A medida entra em vigor amanhã e vai durar até o dia 2 de abril.
Aqui no Brasil, os portos seguem funcionando normalmente hoje. Em Santos, onde fica o maior porto da América Latina, a assessoria de imprensa informou à produção do Canal Rural que a rotina de carregamento de cargas está ocorrendo e que medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança dos operadores diante do novo coronavírus. Nesta semana, o Sindicato dos Estivadores pediu ao governo para entrar em quarentena e paralisar as atividades. Ontem, lideranças realizaram uma reunião para discutir uma possível paralisação dessas atividades. E o grupo deve fazer um novo encontro amanhã para tratar do tema. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que manter os portos abertos é uma prioridade. E sobre as operações no Porto de Paranaguá, o segundo maior exportador de grãos do Brasil, nós vamos conversar agora com Luiz Fernando Garcia da Silva, que é diretor-presidente da Administração dos Portos do Paraná. Luiz, muito boa tarde, seja bem-vindo. As operações no Porto de Paranaguá estão como hoje? Bom, boa tarde, Kelly. Nossa operação, ela transcorre da forma mais regular, tá? Claro, as medidas foram reforçadas na questão do combate e prevenção ao Covid-19, porém transcorrem de forma regular. Nós temos aí as orientações sendo repassadas aos colaboradores, das necessidades de melhor prática de saúde, de segurança, porém mantendo a regularidade das operações. Teve algum tipo de mudança que vocês avaliaram fazer nesses últimos dias? Diminuir o volume de trabalho a fim de que alguns funcionários fiquem em casa? Isso está no radar de vocês, Luiz? Sim, nós colocamos ontem, seguindo um decreto editado pelo governador Ratinho Júnior nessa semana, ontem nós publicamos uma ordem de serviço adequando aí a melhor forma, a melhor prática do trabalho corporativo. Então, claro, o grupo de risco, aqueles com mais de 60 anos, doenças crônicas, eles foram afastados, tá bom? Mas não prejudicando as operações. Nós também estabelecemos um trabalho em rodízio, em escala, em home office, evitando aglomerações. E talvez a medida mais sensível e que mais pode colaborar com essa não proliferação do vírus foi a isenção do reconhecimento biométrico para acessar as áreas primárias do porto. Hoje, em média, adentram a faixa primária do porto 5.000 pessoas diariamente. Então, como se dá o reconhecimento? Através de um cartão magnético, onde contém todos os dados, e uma dupla checagem pela biometria. Conversamos com a Receita Federal do Brasil, conversamos com a Polícia Federal, e houve o consenso e a autorização de todos os órgãos para que nós tirássemos esse reconhecimento biométrico, porque não é só um dedo, o reconhecimento biométrico nos portos é como a palma da mão inteira, então evitando, assim, contatos mais diretos entre as pessoas. Assim, claro, reforço na segunda linha de checagem, que é a guarda portuária, os agentes de segurança ali trabalhando, conferindo literalmente um cara crachá, para que a gente mantenha o nível de segurança e tente aí frear, diminuir essa proliferação do Covid-19, em que pese em Paranaguá, nos portos do Paraná, não tivemos nenhum caso registrado ainda. Me diga uma coisa, Luiz, nesse momento, vocês avaliam seguir alguma situação, como há pouco nós noticiamos dos portos da Argentina, que vão paralisar atividades pelo menos até 2 de abril? Essa é uma situação que está contida no plano de emergência de vocês, ou mesmo no pior cenário, isso não deve acontecer? É muito importante para a gente, porque é uma previsibilidade que o setor agropecuário tenta ter nesse momento de tantas mudanças. Sim, aqui eu registro, e é muito importante essa sua pergunta, porque começaram a aparecer alguns áudios fake news, dizendo sobre a paralisação dos portos do Paraná, no Porto de Paranaguá, e aqui eu registro, não pararemos. As operações, elas continuam de forma regular. Nós temos todos os cuidados junto aos trabalhadores, nós temos cuidado os caminhoneiros que vêm ao porto, vêm trabalhar, vêm trazer a carga, ou vêm tirar a carga, no caso de fertilizante, ou cargas de importação. Nós temos planos de segurança sendo implantados, alguns já foram, outros sendo discutidos desde essa semana passada,
para ser implantado até a próxima semana, ou seja, garantindo a tranquilidade, garantindo, olhando pela saúde do trabalhador portuário, pela saúde da comunidade portuária, mas não prejudicando as nossas exportações. Eu vou te dar um dado aqui, o nosso recorde, nós temos um pátio regulador aqui, onde a maioria dos caminhões que trazem o granel, eles passam pelo nosso pátio regulador obrigatoriamente. É um pátio onde nós temos a condição aí de fazer o controle, evitar filas na chegada ao porto e tudo mais. Então, nesse pátio, o recorde histórico de movimentação diária é de 2.200 caminhões em torno. Na terça-feira, nós atingimos 2.000 caminhões. Então, isso mostra a regularidade das nossas operações, a continuidade das nossas operações, claro, seguindo os protocolos internacionais, os protocolos trazidos pela Anvisa, pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, para que a gente mantenha a segurança na operação, mas que não diminuamos ou não agravemos essa crise pelo desabastecimento ou pela paralisação, mesmo que em parte, das operações portuárias. Luiz, para a gente encerrar, está muito claro o recado do Porto de Paranaguá, que não pararemos. Esta foi a frase que você disse. Vamos adaptar as exigências e continuar o trabalho. Está muito clara a sua fala. Faço aqui um destaque para o que você acabou de nos dizer, porque previsibilidade nesse momento de tantas mudanças é algo muito caro para o setor agropecuário. Agora, a gente também quer saber como é que estão as chegadas dos navios, por exemplo, da Europa. Cito de novo o vizinho Argentina, está fazendo uma espécie de quarentena para alguns navios que vêm da Europa. Quero saber se isso está acontecendo aí também, para cargas que chegam da China, da Europa, o que está sendo feito? Eu vou te colocar aqui, essa preocupação nossa, ela vem desde janeiro, tá? Quando o epicentro ainda do coronavírus era a China, nós já em janeiro editamos a primeira ordem de serviço, preocupados com esses navios que vinham da China, tá? Ali se estabeleceu uma quarentena em que pese a viagem ser de 30 a 40 dias da Ásia para cá, nós estabelecemos uma quarentena mínima de navios e uma série de protocolos a serem seguidos junto da Anvisa e planos de emergência para, em caso de tripulante com sintomas, trazendo esse vírus para cá. Quantos navios vindos da China estão em quarentena? Não, hoje não temos nenhum navio em quarentena, porque a nossa quarentena estabelecida foi de 21 dias. Ok. Tá? E da Europa? Da Europa, nós estamos discutindo a necessidade dessa quarentena, mas a maior parte dos navios hoje vem do continente asiático, tá? Então, nós não temos hoje nenhum navio em quarentena aqui, mas todos os protocolos internacionais e nacionais estabelecidos pelos órgãos de saúde estão sendo aplicados, não só para esses navios, mas também para os tripulantes que vêm de avião e acabam rendendo essa tripulação que chega por via marítima. Luiz, o nosso tempo de TV é um pouquinho curto, então eu só vou fazer uma última questão aqui para a nossa audiência. A gente está muito preocupado com a chegada de agroquímicos. Existe atraso nos portos sendo reportados por vocês hoje no Porto de Paranaguá? Você disse que os navios vindos da China não estão em quarentena agora, mas existe algum atraso? Não temos atraso. Nossa operação ela transcorre de forma regular. Em que pese todas as medidas, nada trouxe qualquer atraso ou prejuízo operacional. Qualquer mudança nessa estratégia, por favor, comunique a gente aqui no Mercado e Companhia Canal Rural para a gente imediatamente passar para a nossa audiência. E agora nós vamos saber se há risco para abastecimento de agroquímicos no mercado brasileiro diante deste cenário da Covid-19. Quem fala ao vivo conosco é o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, Júlio Borges. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigada pela companhia. No momento em que grande parte das perguntas que a gente recebe aqui é se há atraso na entrega de produtos neste momento, prioritariamente vindos da China, porque a gente importa muitos dos nossos agroquímicos, né, Júlio? Sim, sem dúvida, toda a cadeia de químicos tem uma íntima relação e dependência com todo o mercado chinês, como não é diferente de outros segmentos. Não há nenhum atraso nesse momento. No entanto, nós percebemos desde a crise do Covid de que algumas fábricas pararam na China e isso afetou de alguma forma o atraso de matérias-primas e produtos intermediários
aos fabricantes de qualquer outro país. É claro que esse não era um momento direto de entre-safra, de demanda nossa como indústria, mas no momento nós não temos falta no Brasil ainda. Mas você avalia que neste momento há um sinal vermelho em atenção a um possível problema na logística de chegada dos insumos essenciais para a agropecuária brasileira, Júlio? Na verdade, sim, porque não vejo nenhum sinal vermelho, mas sim amarelo. Todos nós da indústria, desde que percebemos essa crise tomando outra perspectiva, tomamos medidas de tentar interrelacionar com os nossos fornecedores para tentar nos preparar. E os produtos estão em produção, tanto lá quanto aqui. Muitas das indústrias que pararam na China, por alguns tempos, por algumas semanas, agora já estão retornando. O que nos preocupa é realmente a cadeia logística, tanto lá como aqui no Brasil. Eu ouvi há pouco a entrevista e há uma preocupação muito grande se teremos algum gargalo aqui na logística no Brasil. Pois é, e há, neste momento, informações da China, as empresas que lá paralisaram em função do coronavírus voltaram já a operar normalmente. Como é que estão também essas situações lá no exterior e nos nossos estoques domésticos, né, Júlio? 90% das indústrias já retornaram à produção e parecem estar encontrando uma normalidade. O que realmente nos inspira mais cuidado é o gargalo que pode ocorrer durante o processo de transporte. Agora, aqui no Brasil, esse não é o maior momento de produção. A maior demanda de produção começa a partir de maio, junho, julho. Nós não temos nenhum caso de Covid-19 diagnosticado ou percebido dentro das nossas fábricas, dos associados. E, então, por enquanto, nós estamos tentando antecipar e nos preparar para qualquer outro caso. Mas precisamos ter muita cautela. Bom, Nós percebemos também que o produtor está tentando se proteger, antecipando suas compras, está tentando se preparar. Bom, então só para a gente recuperar alguns pontos do que você já nos trouxe, primeiro, se diz que está com um sinal amarelo de atenção para a questão logística sobre eventuais problemas na entrega dos agroquímicos aqui no Brasil em função deste surto de coronavírus ao redor do mundo. O segundo aspecto que você menciona é que 90% das fábricas na China já estão voltando a operar, o que pode regularizar a entrega. E aí o terceiro aspecto que você disse é sobre os produtores mais atentos ao momento do mercado e tentando antecipar compras. Esse é um ponto muito importante também, Júlio, porque o dólar está acima de R$5. Quero saber se a indústria está importando estes insumos a $1 superior a 5. Como é que são os custos? Sem dúvida nenhuma, os custos serão impactados. 90% dos agroquímicos dependem realmente, essencialmente, da moeda americana. São intrinsecamente ligados. 90% dos custos estão ligados a esse indexador. E, então, com certeza existem alguns estoques ainda baseados no custo anterior, na média do câmbio do ano passado. Nos distribuidores, em especial cooperativas, e alguns estoques que nós não conseguimos estimar ainda, pois estamos ainda em safra, em algumas, existem ainda alguns estoques sendo aplicados, especialmente no milho, na cana, em outras culturas, né? É preciso diagnosticar quais são essas oportunidades ainda dos estoques que estão e alguns negócios que já foram feitos, que esses estoques estavam dentro das indústrias. Júlio, então... Agora, as importações, na sua maioria, 70% delas começam a ocorrer agora. E isso, sem dúvida nenhuma, estão sendo feitos em novo patamar de custo. Júlio, para a gente avançar ainda um último passo, Sindiveg responde por cerca de 40% do mercado de agroquímicos no Brasil, ou seja, das empresas que são associadas ao sindicato. Eu quero saber se está na pauta de vocês, diante das exigências de mais cuidado e afastamento de funcionários, paralisar unidades de produção. As indústrias reportaram essa preocupação para você. Como é que vai funcionar isso no país, hein? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, esse também é uma outra preocupação. Todos nós
temos nossas equipes de vendas, como mesmo na administração. Estamos adotando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, bem como do Ministério da Saúde do Brasil. Estamos tomando todos os cuidados. Naquilo que é possível ser feito através de home office, utilizando de internet, os trabalhos que é possível ser feito fora dos escritórios, todas as associadas e mesmo outros colegas de outras associadas estão adotando. No entanto, na produção, mesmo logística, é intrinsecamente necessário a mão de obra. E até agora nós não temos nenhum caso de infecção. Então as plantas continuam trabalhando em pleno vapor e tentando antever a qualquer crise. Agora, Júlio, as fábricas, elas concentram profissionais juntos, é um trabalho de indústria, de fábrica, ou seja, tem aglomeração. Pretende-se, por exemplo, reduzir o número de pessoas nessas fábricas e aí vai reduzir a oferta de produtos no mercado? É um cenário bastante delicado, essa equação de manter a produção, mas garantir a saúde das pessoas, né? Como que vocês vão fazer isso em termos de indústria? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, Kelly, nessas indústrias nossas, na sua maioria, existem processos muito automatizados. Então, não há tanta proximidade com grupos de pessoas. Mas, sim, há uma preocupação inevitável sobre outros momentos. Compartilham do refeitório, compartilham de outras áreas comuns. Então, o que nós temos feito, como todos em boas práticas, é tentar segregar um pouco mais as pessoas, criando mais turnos, horários alternados durante o dia, para evitar que a gente tenha, eventualmente, que suspender uma fabricação por alguma contaminação. Então, isso pode ocorrer, pode, nós não temos caso até agora registrado, mas é um cuidado adicional para que não haja suspensão na produção. Júlio, só para deixar muito clara a mensagem para o nosso telespectador, até o momento o Sindiveg não reporta atrasos na entrada destes agroquímicos no Brasil, mas se mantém altamente preocupado com a chance disso acontecer e afetar, por exemplo, a distribuição de insumos da próxima safra. Este é o quadro de uma maneira bastante sintética. Perfeito. Tá para certo. ter uma ideia, em números, são mais de 320 ativos ou produtos. Um ou outro ativo pode ter sofrido nas primeiras semanas, mas já encontra normalização. Júlio Borges, muito obrigada pela presença. Volte sempre. Obrigada ao Júlio Borges, presidente do Sindiveg, trazendo um cenário detalhado sobre o funcionamento dessas indústrias no país, sobre a expectativa de dar ou não férias coletivas em um momento de preocupação com o coronavírus e ainda sobre a logística de entrega destes insumos no país. A gente vai avançar para mais uma análise que importa muito, que é a análise sobre o efeito da queda do preço do barril de petróleo no agro e nos custos de produção e na saúde financeira de setores como açúcar e etanol, por exemplo. A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina em 12% o litro a partir de hoje nas refinarias. Já o diesel vai sofrer uma baixa de 7,5%. Essa é a 9ª vez que a gasolina demonstra queda e a 8ª vez do diesel. As baixas do ano acumulam mais de 30% para a gasolina e de 29,1% para o diesel. O tombo no valor do petróleo no mercado global é a principal influência para este cenário. Ontem a commodity era negociada por $24,88 o barril tipo Brent. Este é o menor nível atingido no século. No início do ano, o barril de petróleo era negociado ao redor de $70. Essa queda no preço do barril de petróleo afeta diretamente a formação de custos de combustíveis, conforme você acabou de observar nessa notícia que nós demos, mas afeta também a saúde financeira de um importante setor do agro, que é o setor de açúcar e de etanol. A análise é do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que é coordenador do GV Agro. Roberto Rodrigues, muito prazer em tê-lo conosco hoje, seja bem-vindo. Prazer é meu, Kelly, estar com você nessa conversa aqui. Roberto, diga pra gente, a saúde financeira do setor de açúcar e etanol está numa situação grave na sua avaliação? Não, não é grave. O setor sofreu já há algum tempo, desde o governo da presidente Dilma Rousseff, sofreu fortemente por ações equivocadas do governo, sobretudo tendo em vista
melhorar as condições econômicas, segurando o preço do combustível, gasolina e diesel, que afetou dramaticamente o preço do etanol. Então, de lá para cá, a situação se complicou, houve uma série de produção de açúcar pela Índia, que entupiu o mercado de açúcar, os preços caíram, então caiu o açúcar, caiu o álcool, o setor sofreu demais. Vinha se levantando e estávamos agora diante de um ano muito positivo. O preço do açúcar reagindo no mercado internacional e uma safra grande de cana-de-açúcar, o horizonte era bastante positivo. Esse problema do petróleo claramente derrubará os preços do etanol. Então nós vamos ter um problema que terá como consequência apertar ainda mais aquelas empresas que já estão em situação difícil. Aquelas que estão bem, que estão capitalizadas, não sofrerão, mas aquelas que estão mais apertadas, já vinham do passado com problemas sérios. Roberto, a gente perdeu a última parte da sua fala, mas ficou claro que você acredita que vai ter impacto no setor de açúcar e etanol, mas a resiliência de cada uma dessas empresas vai depender da situação financeira, que é individual, né? Agora, a gente avança para um segundo degrau, que é saber qual é o efeito dessa paralisia na economia que a gente está vendo ao redor do mundo para conter o coronavírus na saúde financeira do agro. O que vai acontecer, hein, Roberto? Aí é um pouco de adivinhação, né, Kelly? Mas eu acho o seguinte, nós vamos ter uma barrigada na economia de maneira geral, né? Fecha restaurante, fecha cinema, fecha estádio, fecha aeroporto, fecha... É claro que a economia sofreu um baque para menos. Já se fala numa queda significativa do PIB brasileiro para esse ano. Então, haverá um problema da economia geral. Isso deve ter um efeito sobre a agricultura também. Possivelmente haverá uma redução de consumo internamente, mas não acho que seja grave. O maior problema está nas exportações. Então, aqui é que precisa haver uma ação muito grande do setor privado em conjunto com o setor público, com o governo, porque nós não podemos perder exportação. Isso tem a ver com logística, com estrutura nos países importadores e a capacidade de absorver os produtos gerados aqui no Brasil. Então, é preciso agora um avanço muito forte, integrado entre o setor privado e o governo, para que não aconteça nenhum problema na área de exportação. Por exemplo, os portos têm que funcionar plenamente. Nós estamos numa safra recorde, com uma produção espetacular de grãos, no geral, também teremos uma safra boa de café, de carne, de cana-de-açúcar. Então, nós temos um horizonte muito bom para exportar. O momento é muito positivo. Porque é preciso realmente desentupir todos os problemas, todos os gargalos, para que a exportação caminhe adequadamente, melhorando ainda a posição do solo comercial brasileiro. Qual vai ser o papel do agro nessa que a gente vai chamar de crise, né? É uma questão de saúde que afeta a área social, que afeta a área econômica e que também está gerando impactos na área política. O agro vai perder empregos, vai gerar empregos, o agro vai seguir colaborando para um resultado positivo da nossa balança comercial, ou o agro não é uma ilha e naturalmente vai sentir revés dessa situação, Roberto? O agro vai sofrer, mas ele tem um papel a cumprir que é diferente de todo mundo. Nós temos a obrigação de abastecer os consumidores no Brasil e no exterior que compram daqui da gente. E isso vai ser feito. Nós estamos trabalhando, colhendo uma grande safra, estamos processando, estamos mandando ao mercado. Então, o papel central do agro continuará sendo cumprido, inclusive melhorando o PIB nacional, melhorando o saldo comercial. O papel do agro, que vem sendo tradicional, continuará a ser cumprido. Bom. Inclusive na geração de empregos. Não é? No ano passado, o agro gerou 19 mil empregos. É um setor que não excluiu o agronegócio brasileiro. Então, é um setor que tem um papel preponderante na economia como um todo. A área social, você citou, Kelly, é bem mais complicada. Nós estamos preocupados com o que vai haver com isso. Como é que fechar tudo quanto é loja, empreendimento cultural, museu, cinema, etc., como é que vão sobreviver as pessoas que são diaristas? Quem é assalariado, mensalista e tal, vai para casa, trabalha em casa, recebe um pouco menos, mas trabalha. Tá certo. Agora, quem vive do dia a dia, uma diária para comprar comida para hoje ou para amanhã, vai ter que ter uma ação mais concreta de governos, prefeituras municipais, governo estadual, federal, para poder atender essas pessoas para que não haja um colapso muito grande. E esse colapso, se acontecer, obviamente, haverá uma redução de demanda também, mas o problema é social.
saúde, de abastecimento, problema social muito grave, mais grave que o econômico. O econômico vai acontecer. A agricultura vai cortar gastos que não sejam emergenciais, vai jogar para frente os problemas, mas vai seguir trabalhando. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.